que em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou teu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, nova de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Na verdade, às vezes nós procuramos momento oportuno para nós adorarmos a Deus, só que não existe um momento ideal para nós adorarmos a Deus. Todo momento é ideal. Se
Se existisse momento ideal para nós adorarmos a Deus, acredito que Jesus não diria as palavras que ele sempre dizia. Ele dizia: Pai, te dou graças porque tu me ouves. Em cada momento, em todo lugar, ele abria a sua boca agradecendo ao Pai, nos mostrando que não existe um momento exato para nós orarmos a Deus. Na igreja, em casa, no trabalho, no colégio, você pode tirar um espaçozinho, poder adorar a Deus. Em qualquer circunstância, na alegria, na tristeza, no sufoco, ainda assim nós podemos adorar a Deus. Louve comigo ainda mais alto essa canção. Aleluia, Deus. Perto quero estar. Diga para ele: perto eu quero estar de ti, Senhor. Junto a teus pés, pois prazer maior não há que me render em casa. Nos rendemos a ti, Senhor. Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Levanta a tua voz em alto e diga: te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Se pudesse colocar de pé. Vamos junto meditar nas letras dessa canção. Se puder, tapa os teus olhos, pega a tua mão, coloca no teu coração, mas medita na letra dessa canção. Nós não precisamos ser reconhecidos aqui nesse mundo, não. Mas o que é maior é que a glória dele seja reconhecida, que nós diminuamos a todo momento, em todo dia, mas que ele cresça. Aleluia, Deus. Preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Aleluia, Deus. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, eu escondo o rosto para que vejam tua face em mim e que diminua para que tu
Eu escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Mas e mais, eu santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, meu abrigo, meu lugar. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Sua graça dele nos basta, a presença dele é nosso prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua é, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto diante a ti, eu escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Eu santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo meu abrigo, meu lugar. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é meu prazer. Sua graça dele nos basta e a presença dele é o nosso prazer. Daqui agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a sua igreja. Glória a Jesus. Só a graça do Senhor nos basta. Essa é a mais pura verdade. Uma frase tirada, colocada em uma canção, daquilo que o próprio Deus falou para Paulo. Quando Paulo, com entusiasmo, com alegria, com vigor, com disposição, com coragem, com vontade de continuar pregando, saindo em cidades, em países, esse desejo, essa vontade, mas algo estava impedindo para ele o êxito que ele queria em ministrar a palavra, para ele o sucesso de toda a ministração. Mas isso foi até permissão de Deus. Por muitas das vezes há perseguições, por muitas das vezes pessoas lutando contra ele mesmo, já que foi dito para ele que ele seria perseguido e sofreria por causa do amor de Deus, assim como ele outrora fazia com os cristãos. E ele desejando fazer, e por diversos empecilhos e prisões, por muitas das vezes ficar impossibilitado de ministrar. E ele orando a Deus e pedindo a Deus que tirasse isso dele, para que ele tivesse mais disposição, mais dias livres,
para continuar pregando, tirasse o espinho da carne e orava e pedia a Deus, e pedia, até que um ponto Deus falou com ele e disse: Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é que te basta, a graça do Senhor é que basta para nós. Nós é que às vezes queremos colocar ponto de contato para se sentir feliz e achar que assim Deus está conosco, sendo que se nós já temos Deus na vida é porque Ele já foi gracioso, a graça do Senhor Jesus já nos alcançou. Então, que você possa, como o irmão Beni louvou, como Paulo escutou do próprio Deus, que você possa sair daqui sabendo que as demais coisas que nós pedimos, Deus acrescentará conforme a nossa necessidade, mas que o foco principal seja buscar o reino, porque a graça de Deus, ela nos basta. A graça do Senhor, ela nos basta. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Jesus. No Evangelho de Jesus, qual escreveu São Mateus, no capítulo 16, glória a Jesus. Mateus, capítulo 16, glória a Jesus. A partir do versículo 13. Glória a Deus. Mateus 16, a partir do versículo 13. Amém? Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizes que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Jesus. Podeis assentar, dando glória a Deus, com o poder que há em simplesmente ler esses versículos. Glória a Jesus. Vamos meditar um pouco aqui desses versículos e entender ponto a ponto e até mesmo de forma um pouco profunda, mas não na sua totalidade, porque não há ser humano capaz de compreender a mente e aquilo que Deus quer na sua totalidade, mas nós conseguimos pela fé entender aquilo que Deus passa para nós, conforme nós viemos estudando e até mesmo conforme Ele quer que nós entendamos, e através disso crescer no conhecimento e também na graça, já que a graça dele nos basta também. Mas esta graça de entender e ter graça também em ministrar, porque a palavra do Senhor, ela é graciosa em toda a sua totalidade.
A Bíblia diz que Jesus chegou à parte de Cesareia de Filipe. Jesus, pregando a palavra, ele rodou todo Israel. E ele chegou nessa parte que é situada ao pé do Líbano, na parte norte de Israel. Jesus pregou de ponta a ponta toda Israel. E ele estava aqui, como no texto bem diz, estava na Cesareia de Filipe, próximo à nascente do Jordão, lá em cima ao norte de Israel. E ela foi reconstruída. Por que ela é conhecida como Cesareia de Filipe? Porque ela foi reconstruída por Filipe, o tetrarca. Filipe construiu essa cidade e colocou o nome de Cesareia em homenagem ao Tibério César, na época. E Jesus, pregando nessa cidade, veio o desejo em seu coração, não que ele não sabia, mas que ele queria extrair da mente daqueles que o seguiam e da mente daqueles que estava com ele, próximo a ele, qual era o entendimento, qual era a percepção de quem Jesus de fato era, apesar de Jesus já estar pregando em toda Israel. E o que acontece aqui é que os discípulos falaram para Jesus o que o povo estava achando dele. E eles começaram a dizer, como no texto deixa bem claro, uns falavam que ele era João, outros estavam dizendo que ele era Elias, e outros dizendo que ele era Jeremias. Ou seja, as pessoas estavam vendo em Cristo uma ação poderosa, estavam vendo em Cristo poder, autoridade em ministrar, estava vendo em Cristo alguém que não era uma pessoa ligada simplesmente a coisas naturais, mas que era alguém enviado por Deus, e começou a assemelhar Jesus aos profetas que outrora tinham passado, com poder, com autoridade, e também ministrava a palavra de Deus. Então, até por aí, tudo bem, estavam comparando Jesus e achando que Jesus poderia ser um deles. Mas aí, vamos entender, João, a palavra João, olhando para o contexto bíblico, e aquilo que é de entendimento e o que representa, João, ele significa Jeová é um doador gracioso. Nós vamos fazer uma ligação de alguns nomes aqui. Então João quer dizer, Jeová é um doador gracioso. Elias quer dizer, meu Deus é Jeová. E quando você vai para Jeremias, a expressão Jeremias, o nome Jeremias quer dizer, a quem Jeová designou. Aí você olha, quando Jesus pergunta aos seus discípulos, o que o povo, o que a multidão, o que eles diziam a respeito de Jesus, a quem eles achavam que Jesus era, o povo está dizendo, ele é João, ele é alguém que foi enviado, ele é alguém poderoso, e nós podemos entender, Jeová é um doador gracioso, enviou Jesus, que eles entendiam como João. Outros entendiam como Elias, já que Jeová, na expressão João, é um doador gracioso, quando uns comparavam Jesus achando que era Elias, querendo ou não, nós podemos entender que ele estava dizendo, Jeová é gracioso, enviou alguém, e Jeová é Deus, porque Elias quer dizer que Deus é Jeová. Quando você vai entender a parte que alguns outros achavam que era Jeremias, nós vamos entender a quem Jeová designou, a quem Jeová escolheu, a quem Jeová separou. Querendo ou não querendo, entendendo eles ou não, ele estava vendo em Cristo alguém que era pela graça de Deus enviado, alguém que Deus é Jeová a quem enviou, e alguém que foi designado para estar aqui em uma missão.
só pelas explicações. Mas Jesus queria também saber dos seus discípulos, aquele que estava colado a ele, aquele que estava colado, pertinho, aprendendo todos os dias. Então Jesus entendeu que a multidão, por não estar próximo, e muitos dele simplesmente em busca de benefício, em busca de milagres, em busca de alguma coisa, conseguiu ver Jesus dessa forma. Mas os discípulos que estavam mais próximos, Jesus perguntou: e vocês? O povo já sei. Eles estão no caminho certo para entender quem eu sou. E vocês que estão aprendendo da minha palavra, e vocês que estão andando comigo, e vocês que estão próximo a mim, e vocês que estão entendendo explicações, estão recebendo de mim a palavra vindo direto dos céus, porque vocês estão em um propósito, eu estou formando vocês, eu estou equipando vocês para uma missão. E vocês? Agora eu quero saber de vocês. O que vocês dizem que eu sou? Aí a Bíblia diz, como no texto que eu li, que Pedro, ao abrir a boca, disse que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Olha, para nós compreender com mais profundidade, no mundo hoje que nós vivemos, muitas pessoas sabem que existe um Deus, muitas pessoas acreditam que há um Deus, as pessoas sabem que existe amor em Deus, mas só sabe, só vê e só reconhece porque só querem aquilo que eles acreditam que Deus dará para ele, sem levar em conta as ações que é contrária à vontade de Deus, que nós conhecemos como pecado. Eu sempre costumo dizer nas ministrações em cultos campais, a explicação do que é pecado, porque para muitos pecado é uma palavra pesada, para muitos pecado é uma palavra pecado é uma palavra de peso, assim, que a pessoa às vezes não quer receber. Mas pecado é simplesmente você fazer o que é contrário àquilo que Deus quer para a sua vida. Se Deus quer que você se arrependa e você não se arrepende, você comete pecado a fazer o contrário daquilo que Deus quer. Deus quer que você viva uma vida em comunhão com Ele. Se você não vive, está cometendo um pecado. Então o pecado é fazer aquilo que é contrário ao que Deus quer. Quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, Pedro não está simplesmente olhando para o físico e a mensagem de Jesus, assim como os outros falaram, reconhecendo Jesus como um dos profetas. Mas Pedro está olhando para Jesus, identificando o que foi profetizado por Isaías. Pedro olha para Jesus não com a visão humana, Pedro olha para Jesus não como um interesse, Pedro olha para Jesus não achando que ele era um que foi enviado, Pedro olha para Jesus sabendo, Jesus, alguém pode achar que tu é alguém enviado por Deus, mas eu acredito que você é o Deus que está conosco, o Emanuel. Essa é a afirmação de Pedro. Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Emanuel, tu és o Deus conosco, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias, tu é aquele a quem o Pai designou para estar aqui, tu é aquele que o Pai foi gracioso e te enviou, tu és o Filho de Deus, a qual veio para nos libertar. Essa foi a afirmação de Pedro. E a Bíblia diz que Jesus se encantou com isso. Jesus ficou feliz ao ponto de dizer: nem foi carne e nem sangue. Ou seja, não é algo natural que te fez perceber isso, Pedro. Não é a sua matéria humana, não é a sua matéria terrena e pecaminosa, não é nada daqui, não é por causa dos meus feitos que você acredita nisso, mas porque Deus revelou a você. Já prestou atenção que nós só estamos aqui
porque Deus revelou que Cristo é o único e suficiente Salvador para nossas vidas. Nós só viemos à casa de Deus, nós só estamos aqui porque acreditamos que esse lugar é onde nós recebemos palavra, é onde nós recebemos orientação, é onde nós recebemos aquilo que vem de Deus. Muitas pessoas até ignoram a igreja, mas a grande maioria respeita e honra, porque reconhece que aqui está algo de Deus, aqui está um povo que adora e busca a um Deus verdadeiro, e até possamos te dizer que os criminosos, querendo ou não querendo, têm que respeitar ainda, por mais que diversas vezes e em outros locais, eles possam até fechar, mas a igreja que está balizada com a firmeza, com a convicção, a qual Pedro aqui está afirmando, não fecha as portas para ninguém, porque a Bíblia deixa bem claro que as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. A igreja que acredita, a igreja que sabe quem Cristo é, a igreja que sabe que foi Deus que enviou e Cristo Jesus nos escolheu para seguir, para caminhar e para acreditar. Porque Pedro afirma, dizendo que Jesus é o Cristo, reconhecendo a profecia que Isaías disse, que uma virgem, uma jovem, daria luz a um filho, e esse filho seria posto o nome de Emanuel, que é Deus conosco. Então Pedro diz, tu não é nenhum dos profetas, apesar dele ser enviado de Deus, mas tu és o próprio Deus que está conosco. Então Pedro declara que Jesus é o Cristo. Pedro está dizendo, Jesus, tu és aquele que foi profetizado, tu és o rochedo maciço, tu és a pedra, tu és aquilo que de mais concreto há nesta terra, porque você veio para restaurar aquele que estava perdido. A afirmação de Pedro está dizendo isso, e Pedro significa pedra, por isso que Jesus ficou feliz pela afirmação de Pedro, porque Jesus, alegre, com o coração jubiloso pelaquela afirmação, sabendo que Deus o Pai tinha passado para Pedro, diz, pois Pedro, tu és pedra também. Por quê? Porque nós passamos a ser semelhante a Cristo, quando nós reconhecemos quem Cristo é em nossas vidas. E quando Pedro está dizendo que Jesus é o rochedo maciço, Jesus está dizendo, pois Pedro, com essa tua afirmação, eu lhe digo, tu és um fragmento que saiu de mim, tu és pedra e rocha que nem eu. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, a tua afirmação, Pedro, te torna semelhante a mim. A tua afirmação, Pedro, te faz habitação do meu ser dentro de ti. Tu és parte de mim, Pedro. E a igreja, a base da igreja, nós vamos entender, conforme os homens vão tomando consciência de quem Jesus é, vão se tornando pedaço de Cristo. Por isso que nada abala e nada destrói a igreja, porque a igreja não é essas paredes, porque se essas paredes um dia caíssem, nós se reuniríamos em outro lugar, porque nós somos também pedaço de Cristo, e quem é pedaço de Cristo não consegue ficar muito tempo sem estar na casa do Senhor. Quem é pedaço de Cristo até impossibilitado está com a mente pensando, o meu desejo era de estar na casa do Senhor, o meu desejo era de estar reunido com meus irmãos, o meu desejo era de sentir a presença junto com os irmãos em comunhão, sentindo a alegria e o gozo e a felicidade de adorarmos a Deus juntos. Esse é o desejo de quem é a igreja. Romanos 7, versículo 4 vai dizer que nós somos corpo de Cristo. Aqui também é outra comparação. Já que Jesus diz para Pedro que ele é um fragmento dele, que é o rochedo maciço,
Paulo está dizendo, explicando para os romanos, para os cristãos, para judeus e também gregos e também romanos que habitavam ali, fazia parte da mesma igreja, da mesma congregação. Paulo está dizendo para eles: nós, como se convertemos a Cristo e seguimos dessa mesma fé, aí Paulo compara como corpo. Nós também somos corpo de Cristo, nós somos parte dele, ele é o cabeça e nós somos as outras partes. O que é que isso quer dizer? Nós estamos ligados a Cristo, queira Satanás ou não, queira o mundo ou não, queira até aqueles que não gostam de você ou não, nós somos parte de Cristo, e o nosso desejo e a nossa alegria é que aqueles também venham ser parte de Cristo, porque aqueles que são do corpo de Cristo, aqueles que são os membros de Cristo, esses verão a glória de Deus em sua totalidade, como o corpo for transformado, quando da terra nós sairmos e entrar as mansões celestiais, nós veremos a Deus como Ele é. Então que nós possamos falar que a graça do Senhor nos basta, que a graça do Senhor nos basta, porque só entender e aprender que nós somos membros, nós somos fragmentos de Cristo, nós somos parte do corpo dele, nós também estamos debaixo de sua proteção. Agora nós vamos aprofundar. Por quê? Porque se nós somos igreja, se nós somos corpo, se nós somos fragmentos de Cristo, Cristo forma esta igreja, a qual ele mesmo diz que as portas do inferno não prevalecem. Por causa disso que agora eu vou começar a falar, por causa disso que agora eu vou começar a expressar para a igreja. Vocês já sabem, vocês sabem, são bem ensinados, são bem doutrinados, mensagens diversas sobre isso já aconteceu, mas uma mensagem é para nós relembrarmos. Paulo disse que não se cansava de falar a mesma coisa, e o bom pregador, a sua mensagem, ela só fica perfeita quanto mais você prega ela, porque quanto mais você estuda ela, mais profundo você se encontra dentro dela, mais profundidade, mais pedras preciosas você encontra ao cavar as Escrituras. Por que o inferno não prevalece contra a igreja? Primeira coisa, porque Jesus é o fundador dela. Quem fundou foi Jesus. Efésios 2, 20 vai dizer: vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce, que é os apóstolos e os profetas colocaram, e a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo. Ele é a pedra fundamental. A pedra que os construtores recusaram, as pedras que os construtores rejeitaram. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Na construção do templo, houve uma pedra a qual não encaixava em lugar nenhum, e eles foram recusando, foi jogando fora, foi deixando para o lado. No final, para concluir, para terminar todo o muro, toda a estrutura, essa pedra rejeitada foi a pedra que se encaixou perfeitamente na esquina. Por isso que era chamada de pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, a pedra que se colocou e se esteve no local perfeito, concluindo toda a obra. Jesus, ele é a pedra que dá sustentação. Ele é o fundador da igreja, ele é a pedra com a qual a igreja está alicerçada. Porque Jesus disse: a minha igreja, Pedro, ele falando para Pedro, em cima desta pedra eu construirei a minha igreja. A pedra era ele mesmo, a pedra não era Pedro. Pedro só reconheceu quem Cristo era quando Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo: tu és Pedro, tu recebeu uma revelação de Deus, de qual e de quem eu sou. Então, se tu recebeste de Deus esta revelação, eu estou te dizendo, Pedro, eu construirei a minha igreja em cima dessa afirmação. E a afirmação que
Pedro deu foi que Cristo era o Filho de Deus. Então o alicerce não está em Pedro, o alicerce está em Cristo. Igreja não é aquele que se diz ser crente, só não frequenta, eu sou quase crente, ou eu já tenho Deus. Não, ser crente, ser salvo não é dizer que já tem Deus ou reconhece Deus. Ser crente é ter Deus na vida e ser parte, ser fragmento de Cristo. Isso é ser igreja. E a porta do inferno não prevalece. Se a porta do inferno não prevalece, é porque Cristo é a pedra fundamental. Primeiro. 2. Por que o inferno não prevalece contra a igreja? Porque Jesus é o dono da igreja. Se ele é o fundador, se ele é o dono. Ele foi quem edificou. 1 Coríntios 6:20. Na tradução Palavra Viva vai dizer: porque Deus comprou vocês por um preço elevado, portanto glorifique a Deus com o seu corpo. Deus é o dono da igreja, Jesus é o dono da igreja, Cristo é o dono da igreja. Ele salvou, Ele edificou e Ele comprou. Então não há mais dono, não há mais quem controle suas vidas, não há mais quem lhe escraviza na bebida, não há quem lhe escravize no álcool, no tabagismo, no fumo, não há quem te escravize mais na droga, não há quem te escravize em jogo de baralho, não há quem te escravize mais em canto nenhum, porque Cristo te comprou. E Paulo certa vez disse: eu sou escravo de Cristo agora. Nós somos libertos de tudo que nos aprisionava, e até de nós mesmos, das nossas próprias vontades, dos nossos próprios interesses, já que em Provérbio diz que há caminhos para o homem que parece ser correto, parece ser direito, mas o final é morte. Ou seja, até aquilo que o homem achava que era direito leva à morte. Então até sobre isso, sobre você estar escravo às suas próprias vontades e chegar a dizer: o corpo é eu, as minhas regras, eu que mando, eu que decido, eu que me domino. Mas aqui Cristo te liberta até disso, porque você não sabe para onde está indo, e Cristo lhe conduz para o céu. Terceiro, se Jesus é a pedra fundamental, se Jesus é o dono, Jesus é quem é o edificador de sua igreja. E ser pedra a qual a igreja está edificada e ser o edificador são duas coisas diferentes, mas que se completam, que se conectam. Ser a pedra fundamental e ser o edificador. Porque pedra fundamental é onde você coloca o alicerce, e o edificador é aquele que constrói em cima daquilo que é o fundamento. São os tijolos, aquilo que vai levando e vai crescendo. O homem, a Bíblia Sagrada deixa bem claro em Mateus 7, 24 e 25, que Jesus deixa bem claro e compara o reino dos céus ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que escuta a palavra e põe em prática. Ou seja, Jesus é a pedra fundamental, a qual a igreja estava em cima, mas a palavra de Jesus é o que te edifica. Ele deixa bem claro: aquele que escutar minhas palavras, se eu sou o rochedo, se eu sou a pedra que a igreja foi edificada, você precisa ouvir a minha palavra para estar mais firme e mais sustentado, porque a Bíblia diz que aquele que escuta minhas palavras, eu compará-lo-ei o homem que edificou sua casa sobre a rocha, onde vem vendavais, vem tempestade, vem terremoto, pode vir o que for, ela não cai, porque está firme, porque escutou a palavra de Deus. Jesus também é o edificador. Eu não costumo fazer isso que eu vou fazer agora. Não costumo. Talvez seja a primeira e até a última vez. Mas quando eu estava estudando, é preciso falar isso. Há duas diferenças para entender essa parte de edificador. Porque o texto deixa bem claro
quando Jesus disse que ele edificarei a minha igreja, está no versículo 18 de onde eu li. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu fui pesquisar e pegar o ponto da tradução daquilo do original do grego, da expressão, ela vai dizer que oikodomos, essa é a expressão grega do edificar, que quer dizer aquele que executa, ou seja, o ser que executa é Jesus. E oikodomeu é construir, são duas palavras diferentes. Por isso que eu digo, ser pedra fundamental é uma coisa e edificar é outra coisa, são duas operações. Então o ser é Cristo como fundamento e o agir é Cristo como edificador. Duas palavras que deixa bem claro em sua origem, em sua escrita original. A metáfora disso, da ação de Deus em edificar, porque ele já é a pedra fundamental. Então a ação de Deus comparada a essa metáfora do que quer dizer construir, edificar, a ação dele. Olha o que é que a expressão do original, a metáfora dela quer dizer. Isso aqui é tremendo. Olha a metáfora do construir, do executar, da ação de Deus como edificador. Prover crescimento em sabedoria cristã, em piedade, em afeição, em graça, em virtude, em santidade, em bem-aventurança. Olha a expressão. Jesus é a pedra em qual a igreja foi alicerçada, mas Jesus também é o edificador que te conduz em sabedoria cristã. Não é sabedoria humana não. A sabedoria humana é loucura para Deus, mas aquilo que para Deus, para os homens, a sabedoria de Deus para os homens é loucura, mas para Deus é o homem sábio. Então a sabedoria é cristã, vindo de Cristo. Quem é Cristo? Que Pedro disse? Jesus. A sabedoria é o crescimento em cima dela, em cima da piedade, em cima da afeição, em cima da graça, em cima da virtude, em cima da santidade e em cima da bem-aventurança. Você é bem-aventurado por fazer parte da igreja, que Cristo é o fundamento, Cristo é o dono porque comprou e Cristo é o edificador. Está construindo, está te edificando a cada dia e a cada palavra ministrada. Aleluia, Jesus. Olha que maravilha. Jesus nos atraiu para si e nos edifica por sua graça. Glória a Jesus. Quarto, por que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja? Sabe por quê? Porque ele é o protetor da igreja. Ele é a pedra, ele é o dono, ele é o edificador e ele é o protetor. Jesus é o protetor da igreja. Lucas 13:37. Jesus disse para Israel: Jerusalém, Jerusalém, quem mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada, debaixo das asas, e não quisestes. Israel rejeitou o Cristo, dono, pedra, edificador e protetor. Israel sofreu danos por causa disso, mas a igreja abraçou. Porque a Bíblia diz que aqueles que não eram do povo, Deus a comprou porque receberam. Eu não sou judeu, eu sou brasileiro e acarapense, mas eu fiz questão de receber a mensagem do Evangelho. Se Israel foi recusado porque não quis ser protegido debaixo das asas de Cristo, comparando aqui em essa metáfora, eu quis ser protegido e a igreja está sendo protegida por Deus, por Cristo Jesus, e o Espírito Santo é quem conduz aqui e nos adverte a cada dia. Jesus também é o protetor, mas Israel vai ter também de volta. Israel vai ter de volta. Jesus vai voltar para lá. Zacarias já profetiza isso em capítulo 12, versículo 10.
quando vem aquele arrependimento, aquele coração quebrado, contrito mesmo, depois de tantos danos, tanto sofrimento, eles vão se quebrantar. E a Bíblia diz que no versículo 10 do capítulo 2 de Zacarias: mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Quando Jesus derramar sobre eles de volta essa graça, essa proteção, o Espírito Santo sobre a vida dele, a Bíblia diz que eles vão chorar mais ainda. Ou seja, eles já vão estar arrependidos, porque Cristo vai voltar para eles. Eles já vão estar contritos, por isso que Cristo vai voltar. Eles estão quebrados, arrasados, com o coração aqui, pedindo a Deus um socorro. Cristo vem e a Bíblia diz que eles vão chorar mais ainda. Por quê? Porque o Espírito que será derramado sobre eles vai fazer eles reconhecer que o Cristo aqui que está falando com Pedro foi o que foi rejeitado. A Bíblia diz que eles vão reconhecer que eles o ultrapassaram, eles o feriram, eles o mataram, e vão chorar mais ainda. Mas enquanto isso não voltar, porque isso é para o futuro, eu e você é quem está sendo protegido por Cristo Jesus. Então Cristo Jesus é o protetor da igreja. Cristo Jesus morreu pela sua igreja. Cristo Jesus intercede pela sua igreja. E Cristo Jesus também voltará por sua igreja. O irmão de Jesus, Judas, em sua carta, no capítulo 1, ele deixa bem claro, escrevendo a carta e se mostrando, se identificando. Ele diz: Judas, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Ou seja, ele escreve àqueles que foram chamados, aí ele escreve aos cristãos. E ele diz: aos que foram chamados, amados de meu Pai e guardado por Cristo Jesus. Nós somos guardados por Cristo Jesus. Jesus é o nosso protetor. Para nós caminharmos para essa conclusão, nós já sabemos, preste atenção, nós já sabemos que Cristo é a pedra fundamental em que a igreja foi edificada. Nós já sabemos que Cristo Jesus é o dono da igreja, porque Ele comprou. Nós já sabemos que Cristo Jesus é o edificador. Por causa da sua palavra, nós somos edificados. 3, e nós sabemos que Cristo Jesus é o protetor, porque nós somos parte de Cristo e nós somos protegidos por Ele, até o dia de sua vinda, porque Ele mesmo disse: aquilo que Deus, o Pai, envia a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Já experimentou tentar tirar um pintinho de uma galinha? Ela vai voar na sua cara. É o que Cristo está dizendo: se tentarem arrancar você de mim, eu que lhe protejo, eu vou partir para cima. Eu sou o protetor da minha igreja. E estão querendo se levantar aí, né? Já começaram a investigar pastores de igreja, profetas nessa nação. Eu acho é graça, porque aqueles que mais, eu não lembro com quem que eu estava conversando, não sei se era com o diácono Marcos, aqueles que menos se alimentam da palavra, e são aqueles cristãos que menos estão no culto de doutrina, ou menos observam e prestam atenção na palavra, esses são os que mais choram, mais buscam por milagres. Porque aqueles que mais se alimentam, aqueles que mais participam de culto de doutrina, ele consegue perceber nas aflições, já cantou em Carlos, o agir de Deus. Ele não precisa estar chorando e se derramando por muita coisa. Ele já consegue compreender, pastor, a ação de Deus até nas aflições. Por isso que fica tranquilo. Aquele que mais estuda consegue perceber até a ação de Deus quando está dando tudo errado. E quando dá tudo certo também compreende. Porque nós entendemos que tudo coopera para o bem do que ama a Deus. E aqueles que estudam ela, que conseguem observar isso. Mas vamos agora para a imagem que descreve o relacionamento da igreja. Ela também mostra os feitos de Cristo através disso. Cristo, Ele é a pedra. Cristo, Ele comprou. Cristo edifica. Cristo protege.
Mas olha Cristo também nos pontos que mostram o relacionamento da igreja. Primeiro relacionamento: a igreja é a esposa de Cristo. Será se ele é realmente a esposa na expressão viva da palavra? Não, aqui é só uma expressão de relacionamento. Por que a esposa de Cristo? Para mostrar laços de fidelidade, laços de aliança. A igreja tem laços de fidelidade. Nós devemos ser fiel àquele que nos salvou, àquele que nos edifica, àquele que nos protege. A igreja tem que ser fiel a Cristo pelo laço de aliança. Aliança, a esposa não coloca o anel no dedo. A aliança, o voto, o relacionamento não é para amar, não é para estar junto, não é para estar fiel. Então a igreja também. E que aliança é esta que nos faz ser fiel? A própria morte de Cristo. Cristo também. Nós conseguimos ver na expressão de relacionamento da igreja a pessoa de Cristo. A morte de Cristo é a nova aliança do homem com Deus e de Deus com o homem. Segundo ponto de relacionamento: o rebanho de Deus. A igreja é o rebanho de Deus em atividade na terra. Jesus, o que é que Jesus é nesse rebanho? Já que rebanho, ele é conduzido e também protegido pelo seu pastor. A Bíblia diz que Jesus, ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Se nós somos rebanho de Cristo, Cristo Jesus, como edificador da igreja, como aquele que fundou, também é o nosso bom pastor, que morreu pelas suas ovelhas. Estamos encerrando. Terceiro ponto que mostra o relacionamento da igreja: a noiva de Cristo. O que é que representa a noiva? Pureza e aguardo. Pureza porque se mantém pura, e aguardo a espera do noivo, dos laços que irá acontecer. Isso é um laço e descreve o relacionamento da igreja, a noiva de Cristo. E como a igreja de Cristo, ela é purificada? Com o sangue de Cristo. Cristo também age nessa parte. A igreja como noiva, que descreve relacionamento, é um ponto que descreve relacionamento. Nós somos lavados, nós estamos purificados pelo sangue de Cristo. E o aguardo representado hoje para a igreja através do ponto de noiva, o que é que quer dizer? A espera da vinda de Cristo. Nós estamos à espera da vinda de Cristo, e por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu não sei se o irmão Marco Vinícius sabia disso, ou se sabia, talvez não foi essa a intenção. Quando ele cantou, escolheu para essa noite o grupo de varões cantar o hino 394, eu já sabia desse hino, e quem formou esse hino, quem escreveu, inspirada pelo Espírito Santo, esse hino. Eu sei da história, e se nós estamos aqui, é por causa desse hino aqui. É incrível. Por quê? Porque Gunnar Wingre, um sueco, né, pastor? Ele veio ao Brasil e ministrava a palavra de Deus, e enfrentou diversas perseguições, enfrentou enfermidades no Brasil, e nessa época, a igreja que predominava aqui, não estava permitindo que esses crentes que aderiram à igreja pentecostal, ao pentecostalismo, não estavam recebendo do hospitais, estava sendo proibido isso, o atendimento. E ele voltou para a sua terra para ser tratado lá, e ele conheceu uma enfermeira que se chama Frida. E esta mulher foi quem escreveu este hino, num ponto mais difícil da vida de Gunnar Wingre. A Frida Wingre, ela compôs esse hino. Como foi que ela compôs? A história, a biografia dele diz que ele chegou para ela
dizendo que não aguentava mais por causa da perseguição. Ele não conseguia mais. Ele via no Brasil que não dava para construir uma igreja de pentecostalismo, não dava mais para colocar, porque ninguém queria, a perseguição era grande. E ele pensou em desistir. E a história diz que ele contou para ela e disse: arruma as malas, nós estamos indo embora, não dá mais para colocar. E ela, quieta ficou, silêncio ficou e entrou dentro de casa, achando ele que ela foi arrumar as malas. Passou uns minutinhos depois, ela volta com um chazinho, um café, uma xícarazinha com chá. Chegou para ele e perguntou: e aí, meu esposo, posso te servir um chá? Ele: pode. E ele começou a tomar esse chá. E a história diz que ela falou: eu posso cantar um hino que o Espírito me sussurrou enquanto eu estava fazendo o chá? Ele disse: pode. Eu até me emociono ao saber, porque eu sei da história. E ele disse: pode. E ela olhando para ele, pensando em desistir, bebendo chá, e ela começou a dizer: quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. E ela continua: não desanime por ser tua cruz maior que a de teu irmão. A mais pesada levou meu Jesus, te consola então. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente andando para o lindo céu. Ser bom soldado, ajuda a igreja, de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz nas perseguições. Vai seu amor proclamando, novas de paz se levando, aos que estão aguardando a salvação. E diz a história que nessa hora, ele chorando, olhando para ela, disse: desarrume as malas. E ela olhando para ele disse: eu nunca arrumei as malas, eu fui só fazer um chá. Só um chá eu fui fazer, o Espírito sussurrou. E ela continua: quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo, em glória e luz te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. Aplauda ao nome de Cristo Jesus, aleluia, Deus. Não tem quem pare esta igreja, porque a igreja é o próprio Cristo que a sustém. A igreja é o próprio Cristo que sustenta ela, que edifica ela, que é o dono dela e que protege esta igreja. Nós somos crentes pentecostais, nós somos crentes balizados, reconhecemos fragmentos da pedra que é Cristo Jesus. E para encerrar, pastor, já vai dar 9 horas. Para encerrar, abra a sua Bíblia, Mateus 28 e 18. Agora nós vamos ter a certeza, para você que está pensando em desanimar, você que pensou em desistir ou alguma coisa, mas ou você que está achando que está desprotegido por algo,
nós vamos aqui entender o porquê que nada para essa igreja e nem as portas do inferno prevalece contra ela. Mateus 28, 18, aleluia, Jesus. Mateus 28 e 18, eu vou só ler esse versículo e já entrego o pastor, em o nome do Senhor Jesus. Quem encontrou, diga amém. E diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não há ninguém mais poderoso do que Cristo Jesus. Aplauda o Rei Jesus. Que Deus lhe abençoe. Amém. Graças a Deus. Seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Amada igreja, guarde a palavra do seu coração. Seja bem alimentado por ela, seja fortalecido, seja realmente enriquecido pelo poder que há na palavra do Senhor Jesus. Tenho certeza que todos vão voltar para o seu lar bastante fortalecidos pela palavra do Senhor.